Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a casa do Senhor, é a nossa casa, amém? Vocês estão felizes? Amém? Vocês estão felizes? Mais ou menos. Ai, gente, arruma lugar pessoal aí, tem gente lá atrás em pé, ó. Meu amigo Luizão, senta aqui que você vai cansar, meu amigo. Amém? A casa está cheia, mas a gente tem cadeira para todo mundo. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Amados, nós estamos em uma série que nós começamos semana passada. Quem estava aqui semana passada? Glória a Deus. E aí, foi bom ou foi mais ou menos? Como é que foi o primeiro capítulo? Amém? Então, prepare o seu coração, porque hoje vai ser melhor ainda, amém? Semana passada nós falamos sobre o tema, o despertar da águia. A série de mensagens nós estamos falando, o tema é assim como a águia. Assim como a águia. Nós vimos semana passada que Deus, em sua palavra, nos compara com uma águia. E nós podemos, na verdade, retirar muitas lições preciosas da águia para a nossa vida. Amém? E semana passada, com esse tema, nós abordamos uma história da águia e da galinha. Quem lembra disso? E aí, você é galinha ou é águia? Você anda ciscando por aí, pegando migalhas pelo chão? Você voa rasteiro ou você voa nas alturas? Amém? Arrumaram até uma águia bonita ali, ó, para botar ali, ó, olha lá, que negócio bonito. O dono ficou meio chateado que falaram que a águia dele era uma galinha. Amém? Mas está ali, ó, uma águia. Glória a Deus. E Deus tem muitas lições para nos mostrar através desse pássaro lindo que Ele criou. Amém? E o nosso tema hoje, ó, a segunda mensagem, o tema é crescendo em tempos de escassez. Nessa noite você vai descobrir como que a provisão divina vem em meio à escassez em nossas vidas. Nessa noite nós vamos estudar e ver, através da palavra de Deus, através de histórias bíblicas, através da águia, como que é possível, mesmo diante de escassez, você superar esses desafios. Quem está animado para receber isso nessa noite? Amém? Imagine comigo a possibilidade de você alcançar a estabilidade financeira que você sempre desejou em sua vida. Hoje, a partir desses princípios, você terá acesso exclusivo, irmãos. Você terá essa oportunidade de aprender princípios valiosos que podem mudar completamente a sua trajetória de vida, a sua trajetória financeira e pode mudar totalmente tudo aquilo que você quer e precisa viver. Amém? Então, nessa noite, não perca essa oportunidade. Não perca essa chance de viver algo sobrenatural na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho comigo? Aleluia. Deus é o Senhor deste lugar. Ele é o Senhor desta casa. Ele é o Senhor da minha vida. É o Senhor das nossas vidas. E nesta noite nós temos a oportunidade sobrenatural de vivenciarmos algo nunca vivido antes. A minha oração é que toda distração, toda dificuldade que você tenha de se concentrar, possa ser retirada nesta hora. A minha oração é para que você possa, juntamente comigo, mergulhar naquilo que Deus reservou para a minha vida e para a sua vida. Não importa como você está, não importa como você chegou a este lugar, o que importa é que aqui você pode encontrar algo que vai mudar completamente a sua vida. O que importa é que nessa noite você está tendo a oportunidade, você está tendo o privilégio de receber uma direção vinda de Deus. Deus, o Pai, que pode mudar completamente a tua história, pode transformar a sua vida, assim como Ele transformou a minha, e assim como esses irmãos que você viu ser apresentados aqui no início do culto,
os encontristas, foram impactados pela presença de Deus neste lugar. Hoje você tem essa oportunidade. Hoje à noite, hoje nesta noite, Deus está te dando esse privilégio, essa oportunidade. Coloque a mão no seu peito, coloque a mão na direção do seu coração nesta hora. Diga assim comigo: Senhor, nesta noite, eu estou ouvindo falar sobre o Senhor, sobre a tua palavra. Diga: nessa noite, eu sei que o Senhor está aqui. Diga: Senhor, toca no meu coração. Diga: Senhor, faça aquilo que eu preciso. Nessa noite, venha de encontro à minha vida e à minha necessidade. Amém, queridos? Aleluia. Você já se perguntou como é possível prosperar financeiramente, mesmo quando tudo ao seu redor parece indicar escassez ou dificuldade? Você já pensou ou se perguntou sobre isso? Como uma história linda que tem na Bíblia, que é a história de José do Egito, que enfrentou enormes desafios, dificuldades mil, e mesmo assim nós vemos ele alcançar sucesso. Quem gosta de história aqui? Você gosta de história? Nós temos algumas histórias bíblicas que relatam isso de forma bem singular e que nos traz lições muito maravilhosas. A história de José é uma delas. Eu não vou ler toda a história, mas se você quiser anotar e conferir o que eu estou falando, ela está de Gênesis 37 até 50. Amém? Então são 4 capítulos, 37, 38, 39. Aliás, 4 não, 14, né? 4 se fosse 40. Então são 14 capítulos que conta toda a história de José. Ok? Então eu não posso e nem vou fazer isso com você, amém? Não, quando eu começasse no primeiro capítulo você ia dormir, certo ou errado? Então eu vou abreviar essa história para você. A história de José fala que ele era um dos filhos de Jacó. Porém, Jacó tinha uma certa preferência por José. Por quê? Porque José era o filho da mulher que ele amava. Amém? Você conhece a história de Jacó? Se você não conhece, eu não posso contar, aí é muita coisa. Amém? Mas José, filho de Rebeca, a mulher em que José amava, em que Jacó amava, de uma certa forma tinha uma certa preferência do seu pai. Então, por causa disso, seus irmãos já tinham uma certa raiva de José. Ok? Porém, os seus irmãos, após isso, começou a ver que algo especial, além do amor do pai, tinha sobre a vida de José. José recebia sonhos de Deus, sonhos esses maravilhosos. Um dos sonhos dizia que os feixes dos seus irmãos iriam adorar o dele. E os irmãos ficaram ainda com mais ódio de José. E a palavra nos mostra, nesses capítulos que eu te citei, que uma vez eles tiveram a chance, ou melhor, a ideia de vender José como escravo. Os seus próprios irmãos o venderam como escravo, por causa de inveja. Amém? E ali nós vemos que após isso, ele foi levado aonde? Foi levado para o Egito. Pessoas compraram ele no mercado de escravo e levaram ele para o Egito, onde por meio de uma série de acontecimentos, nós vemos nesse relato bíblico, ele acabou se tornando um administrador da casa de Potifar. Por que ele se tornou um administrador na casa de Potifar? Potifar era um grande capitão da guarda de Faraó, mas ele se tornou um administrador primeiro, porque Deus começou a agir e fazer coisas de formas extraordinárias na vida de José. Após injustamente ele ser acusado pela esposa de Potifar. Por que a esposa de Potifar acusou José? Porque ela ficou cheia de olho em José, homem novo, bonito, e ela se insinuou para José, tentou dar um golpe em José,
José não quis nada com ela. José a rejeitou. E por conta disso ela ficou com raiva. E ela contou ao seu marido que José tinha feito o quê? Tinha agarrado ela. Tinha abusado dela. Após isso, o que aconteceu com José? José foi preso. Injustamente José foi preso. Mas ali naquela prisão, José mostrou a sua habilidade ao interpretar muitos sonhos de outros prisioneiros. Mais tarde, o faraó teve um sonho que ele não sabia como interpretar. Ele não sabia como fazê-lo, e ele ficou sabendo que havia, na realidade, um homem que ele sabia interpretar sonhos. E ele foi lá e interpretou o sonho de faraó. O que levou à sua nomeação como um governador do Egito. Toda essa história de desgraça, parece que José veio ao mundo para sofrer, veio ao mundo para comer o pão que o diabo amassou. Na realidade, Deus estava conduzindo José, porque Deus tinha um plano extraordinário na vida de José. E o que eu quero dizer ainda para você, de uma forma bem branda e lenta nessa introdução, da mesma forma que você talvez olhe para a sua vida e diga: meu Deus, tanta desgraça, tanta coisa ruim, na minha família, na minha casa, nos meus pais, no seio da minha família, o que o Senhor quer comigo? Eu vou dizer para você, Deus tem sonhos extraordinários para a tua vida. Deus tem sonhos extraordinários para a tua casa. Deus tem sonhos extraordinários para a tua família. E nessa noite Ele lhe trouxe a esse lugar, porque Ele quer restaurar os seus sonhos. Amém? Naquele instante ou naquele momento em que José foi nomeado governador do Egito, ele passou a ser aquele que administrava, responsável por armazenar todos os mantimentos do reino. Durante anos, abundâncias e mais abundâncias vieram sobre aquele reinado, porque José foi alguém escolhido por Deus para aquele tempo. Deixa eu dizer algo para você. Você que é filho de Deus, você que busca o Senhor, a palavra diz que você tem direito a viver a sabedoria dos céus. A palavra diz que se você precisa de sabedoria, você pode pedir a Deus, que a todos a eles dá. E Ele pode dar a você. Da mesma forma que Deus deu sabedoria a José, e José pôde ver a sua vida completamente destruída, derrotada, escassa, vivendo uma abundância financeira, uma abundância de mantimentos. Ele está aqui nessa noite para poder dar a você essa mesma sabedoria, e a partir de então você vai experimentar de soberania de Deus na tua vida financeira. Quem crê, diga amém. Amém? José foi capaz de prosperar e salvar a sua família. Eles nem imaginavam o que eles estavam fazendo. Mas os 11 irmãos de José, ao vendê-lo como escravo, ao tentar matá-lo jogando no poço, na realidade, eles estavam ali contribuindo para um grande plano divino, para a libertação das suas vidas. Ok? E nessa noite eu quero que você pense comigo. Nem tudo nós sabemos, nem tudo nós conhecemos. Talvez você não entenda, mas o que você enfrentou até agora, Deus está preparando um plano extraordinário de salvação, de libertação na tua vida e através da tua vida. Ok? Eu quero ler um texto com você. Como eu disse, eu não vou fazer você ler toda a história, mas eu quero ler algo muito interessante em Gênesis capítulo 39, sobre a história de José. Ok, irmãos? Vocês estão aí? Não perca o fio da fiada, não. Aliás, fio da meada. Gênesis 39, 1, leremos até o versículo 6, os nossos midiáticos vão botar aí no telão, amém? Se você não tem Bíblia, acompanha aí. A minha versão é ACF, Almeida, corrigida, fiel. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi o que? Homem
próspero. Diga comigo, homem, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, com letra maiúscula, Deus, estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre o quê? A sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Amém, queridos? Diga assim comigo, a bênção de Deus estava sobre José, e tudo aquilo que ele colocava a mão prosperava. Diga, a bênção de Deus está sobre mim. Diga, a Bíblia diz que tudo aquilo que eu tocar é abençoado. Diga, a Bíblia diz que onde eu colocar a planta dos meus pés, aquilo ali Deus me dará como herança. Diga, onde eu colocar a planta dos meus pés será abençoado. Então nessa noite eu tomo posse dessa palavra. Amém? Você crê nisso? Então dê um glória a Deus bem forte nessa noite. Amém? Então, amados, nessa noite nós estamos explorando como nós podemos enfrentar e superar os desafios financeiros. Nessa noite nós estamos explorando como nós podemos encontrar sustento, crescimento espiritual através da palavra de Deus, mesmo em meio à escassez. Não importa o que você está vivendo, o que você está enfrentando, qual é a realidade da sua vida, seja ela financeira ou qualquer outra área. O que eu estou aqui dizendo para você nessa noite, que o Deus que eu sirvo, o Deus dessa casa, o Deus deste lugar, Ele não tem prazer no sofrimento do ímpio, diz a palavra. Muito menos dos seus filhos. Tem filho de Deus aqui? Tem alguém aí? Então não importa o que você esteja enfrentando, a boa notícia do Evangelho é: Ele se fez maldição em seu lugar para que você fosse abençoado. A Bíblia diz em Coríntios que Ele se fez pobre. O Deus de toda a glória se encarnou. Filipenses diz que Ele abriu mão da sua glória. Ele deixou o seu trono, o seu resplendor. Ele deixou os seus servos, os anjos, que o serviam e adoravam diariamente, para vir até a terra, encarnar nessa terra, se fazendo pobre. Passou o que passou, para que você não tenha que passar. Então eu digo para você, se você está enfrentando desilusão, dissabores na tua vida, se você está enfrentando coisas ruins na sua vida, saiba que alguma coisa está errada. Não é da parte de Deus, e nem é a vontade dEle, que você viva e enfrente o que você está enfrentando. Amém? Uma das lições que eu quero que você aprenda nessa noite, ou que Deus falou muito ao meu coração, enquanto eu estava estudando sobre isso, que um dos problemas que mais a humanidade enfrenta hoje, é o problema da solidão. Um dos maiores problemas que o homem, que a mulher contemporânea, atual, vive, é o problema da solidão. Apesar de você ter um smartphone em suas mãos e através dele você poder se conectar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, apesar de o seu smartphone encurtar a distância, você pode ter acesso a pessoas, a coisas que antigamente você não tinha. Apesar disso tudo, apesar de toda a tecnologia que facilita, abrevia o tempo em curtos espaços nas nossas vidas, o ser humano de hoje é um dos seres humanos mais solitários. E se tratando, irmãos, de dificuldade financeira ou de área financeira, uma das coisas que mais prejudica a vida de um homem, de uma mulher, é ele estar sozinho. Porque José alcançou o que ele alcançou. José chegou onde ele chegou, porque na realidade, Deus usou pessoas para ajudá-los. Para ajudá-lo. Deus usou pessoas para poder erguer as mãos para ele.
Deus usou pessoas para poder notar que ele era um homem, um jovem diferenciado, e através disso deu oportunidades a eles. E para você entender o que eu quero falar nessa noite, eu quero falar de você sobre os gansos ou sobre as andorinhas. Os gansos e as andorinhas são aves que elas têm uma forma peculiar de poder voar. Normalmente eles voam em bandos. E principalmente, você sabia que a andorinha tem uma qualidade ou tem um tipo de andorinha que elas conseguem voar o mundo todo, irmãos? É uma coisa extraordinária. Mas elas conseguem dar a volta ao mundo todo. Elas voam e dão a volta ao mundo inteiro. Por quê? Porque elas têm uma forma muito peculiar de voar. Elas voam em V. E o que isso significa? Os estudiosos entenderam, perceberam que ao voar em V, na realidade, elas aumentam em 71% a sua capacidade de voo. Diga assim comigo: se eu for a algum lugar sozinho, eu posso até chegar. Mas se eu quero ir a um lugar muito longe, eu preciso de pessoas. Quando a andorinha voa em bando, da forma como eles voam em V, eles são capazes de aumentar o seu potencial de voo em 71%. Por quê? Porque a formação que eles fazem, a andorinha ou o ganso, né, melhor dizendo, que está à frente, ele está recebendo todo o impacto do vento. E os que vêm atrás, eles vão o quê? No vácuo. Ok? E eles vão voando em bando. E à medida que aquela andorinha da frente começa a cansar, ela sai e vai para trás, enquanto a segundo lugar toma a frente. E eles vão embora, irmão. E é assim que eles conseguem chegar a lugares muito longe. E tem algo ainda mais peculiar, principalmente dos gansos, que eles observaram. Toda vez que um ganso é ferido, talvez com um caçador, ou passa mal, e que ele cai, deixa de voar junto com o seu bando, 2 pássaros vão atrás dele e ficam lá com ele, até ele se recuperar e poder voltar a voar com o bando. Ou então, se ele chegar à morte, ele morreu, eles vão para poder depois se juntar ao bando e continuar voando. O que isso quer dizer? O que essa história nos ensina? O que essa história nos conta? Que toda vez que você achar um grupo de pessoas para ajudar você, para abençoar você, para caminhar junto com você, você conseguirá chegar muito mais longe. E qual é o problema muitas das vezes nosso? É que se tratando de vida financeira, de desafio financeiro, muitas vezes o casal, a família, o homem, a mulher, está lutando naquela situação, mas ele é incapaz de pedir ajuda. Ele é incapaz de pedir conselho a alguém. Assim como os gansos, assim como a andorinha, precisa de pessoas para poder, junto com elas, precisa dos seus companheiros, precisa das outras aves, para poder aumentar a sua eficiência, aumentar a sua eficácia e poder chegar a lugar muito mais longe. Nessa noite que Deus está falando com você, se você entender que Ele te colocou numa família espiritual, Ele te colocou em um lugar, Ele colocou discipuladores, pastores, um GPS para você fazer parte. Para quê? Para que você possa alcançar ali auxílio, ajuda, para que você chegue muito mais longe. Amém? Deus quer que você alcance altos lugares. Deus quer que você voe durante todo o tempo que Ele determinou para você. Mas existe um inimigo da tua vida que quer isolar você. Você já parou para pensar nisso? Tudo que acontece na vida do crente, toda dificuldade que o crente tem, a primeira coisa que vem na cabeça dele: eu não vou na igreja. Aconteceu isso, eu não vou no GPS, eu não vou na célula, eu não vou na igreja. Mas o que Deus tem a ver com isso, irmão? Por quê? O inimigo da sua vida sabe que quando ele isola você, quando ele tira você no meio do bando, você vai perder completamente a sua força,
você vai perder a sua eficácia, você vai perder a sua eficiência, e você se torna uma presa fácil para ele. Ok? E Deus nessa noite trouxe você aqui nesse lugar para dizer para você que a comunhão e a fé que Ele colocou no seu coração vai te levar além das adversidades que você tem enfrentado. Nessa noite você está aqui para ouvir Deus falar com você. Eu quero restaurar os seus sonhos, eu quero restaurar a sua vida. Eu criei você para alçar grandes voos, eu criei você para voar alto como a águia, eu criei você para que você vá muito além daquilo que os seus olhos um dia pôde enxergar. Você não veio a este mundo à toa, eu não coloquei sonhos no teu coração à toa, eu coloquei porque eu quero realizá-los. Mas você precisa entender que uma comunidade, pessoas que estão aqui para apoiar você, apoiar a sua fé, vão te ajudar a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? A segunda lição que eu quero passar para você nessa noite, para a gente poder caminhar para o fim, é a lição da águia. A águia, uma das coisas que nós podemos observar estudando ela, é que ela é uma águia que ela voa sempre reto. Ela não tem variação no seu voar. Ela tem uma característica, ela voa sempre reto e sempre para cima. Ela busca voos mais altos. Ela não começa voando aqui e daqui a pouco ela desce. Ela começa reto e vai sempre mais acima, sempre reto, sempre reto. Isso quer dizer o quê? Isso fala de você entender a importância de você manter uma vida reta, manter uma vida íntegra, manter uma vida sabendo do seu objetivo. Não se desvia com aquilo que o diabo faz, com aquilo que o diabo te apresenta. José sabia que Deus criou ele para grandes coisas. E foi por isso que, apesar de todas as dificuldades que vieram contra a vida dele, vieram contra os propósitos de Deus na vida dele, ele foi incapaz de reclamar, de pecar, de desobedecer a Deus. Como eu falei, mesmo com o oferecimento, irmãos, da mulher de Potifar, José se manteve íntegro, José se manteve reto, José manteve o seu objetivo bem claro diante de si. Eu quero dizer para você nessa noite, o que o diabo tem usado para desviar os teus olhos do propósito de Deus na tua vida? O que o diabo tem usado nessa realidade em que você está vivendo para poder tirar os seus olhos do foco? Deixa eu dizer algo para você. O diabo nunca vai usar algo que não te toque. Você sabia que do ponto de vista psicológico, da psicologia, as únicas pessoas que têm acesso de tocar na tua vida e abater você, são as pessoas que têm livre acesso às suas emoções. Ok? Quem são as pessoas que têm livre acesso às suas emoções? São as pessoas que você confia. Ok? Eu não vou dar bola se eu encontro um maluco na rua que começa a dizer um monte de barbaridade de mim. Começa a dizer isso, aquilo de mim. É um doido. Mas não tem nada que agride mais uma esposa do que um marido falar palavras que firam. Palavras que denigrem a sua imagem. Palavras que vão colocar ela para baixo. Não tem nada que fere mais um marido quando a própria esposa faz a mesma coisa com ele. Não tem nada que abata mais um jovem, uma adolescente, quando a própria mãe, contra o próprio pai, contra aquelas pessoas que estão no seio da família, fazem a mesma coisa com ele e com ela. Não tem nada que agrida mais alguém do que alguém que você confia. Os seus amigos. Quem vai te trair, irmão? São as pessoas que estão perto de você. Quem está longe de você não tem capacidade de trair. Por que não tem capacidade? Porque eles não conhecem os teus segredos. Só trai você quem conhece os teus segredos, quem conhece os teus pontos fracos. E vai ser essa pessoa que vai usar o teu ponto fraco para poder te atingir. Então, o diabo muitas das vezes vai usar essas pessoas para te desviar do propósito. Assim como usou quem? Os irmãos de José.
usou os irmãos de José para poder abatê-lo, para poder tirá-lo do propósito de Deus. Mas nessa noite Deus te trouxe a este lugar para mostrar para você que ainda há esperança para você. Não importa quanto tempo você perdeu, não importa o quanto o diabo te desviou, nessa noite Ele faz coisas novas na tua vida. Ele trouxe você a este lugar porque Ele quer restaurar todas as coisas. Amém? E mais uma vez eu quero te dar uma lição da águia. Você sabia qual é o único animal que tem a audácia de chegar para agredir uma águia? Irmãos, águias podem chegar a 1 metro de altura. As asas da águia é algo até desproporcional para o seu tamanho. A asa da águia ela é muito grande. Por que ela é muito grande? Para poder sustentar tanto tempo de voo que ela consegue sustentar. Por que a águia voa tanto? Porque ela não fica batendo suas asas por muito tempo. Ela bate algumas vezes, abre as asas e deixa o vácuo, o vento levar. Amém? Como um grande avião. Mas existe um animalzinho. Você conhece um corvo? O corvo é o único animal que tem a audácia de chegar na águia para poder incomodá-la. E o que o corvo faz? Ela vem aqui, ó, agarra no cangote da águia e começa a picar o pescoço da águia. Tem isso, você pode procurar na internet, tem vídeo. E muitas vezes a águia está paradona lá, ó, e o corvo está aqui, ó, e ela nem trisca, irmão, ela nem liga. Ela fica lá tranquilona no lugar dela. Enquanto o corvo está aqui bicando o pescoço dela. Quando você aprender a tomar essa postura, entender quem você é em Deus, quem você é em Cristo, que você, como diz a palavra, está sentado em lugares celestiais. A águia continua soberana, enquanto o corvo está picando o pescoço dela. E ela não faz nada, sabe o que ela faz? Quando começa a incomodar muito, ela começa a voar. Voar, agora até que ela chega numa altura que o corvo não consegue suportar mais a altura onde ela está. E o que o corvo faz? Pula fora. O que isso quer dizer para você e para mim? Quando você aprender a não ligar com as implicâncias daqueles que não estão à sua altura, quando você aprender a não ligar a implicância que o diabo está fazendo contra a tua vida, quando você aprender que você voa, alcança lugares onde ninguém pode alcançar, quando você entender que aquilo que o diabo levanta contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, não pode nem triscar na tua posição de quem você é, e começa a voar alto, tudo aquilo que incomoda ou estaria incomodando você, sai da tua vida. Então, José não se abalou porque ele sabia disso. Ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Deixa eu dizer para você, o que tem abalado você, o que tem tirado a tua fé, o que tem tirado a tua alegria, o que tem tirado as suas forças. Aprenda o seguinte, você é uma águia e você voa alto. Você nasceu para voar alto. Você é filho de Deus e nada pode, irmão, te abater. Nada pode atingir você. Quando você entender que Deus te criou para voar alto, que você é filho de Deus, e esse mundo caído, esse mundo que jaz no maligno, todas as dificuldades deste mundo, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela emocional, ou qualquer ataque que o diabo está usando para paralisar os homens, não pode atingir você. Você vai ficar como uma águia soberana, que nem liga para aquele corvinho picando o pescoço dela. Ela não se abala. Então seja como a águia, tenha um alvo, ande reto, ande em direção ao seu alvo, ande em direção daquilo que Deus tem falado ao teu coração, aquilo que Deus tem comunicado ao teu coração. Se Ele comunicou a você, é porque Ele quer realizar, e Ele vai realizar. Ele não colocou os sonhos no teu coração à toa, seja ele qual for, irmãos. A palavra diz que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus?
Deus preparou coisas grandiosas que ninguém ainda foi capaz de ver para você. Isso é o que a palavra diz ao teu respeito. Pare de acreditar nas mentiras de Satanás. Pare de acreditar nas mentiras do diabo. Continue caminhando, continue andando, continue voando, porque o corvo não pode te atingir. Amém? Trazendo isso para a sua vida financeira. Qual é o problema muitas das vezes de um homem, de uma mulher, de um casal? Muitos têm problema porque não sabem nem como administrar o dinheiro. Um problema sério que o nosso país tem é que nas escolas não ensinam sobre administração financeira. Mas aqui nesse lugar você aprende. E se você quiser, tiver interesse, hoje em dia, com a era da informação, você encontra muita coisa boa na internet. Amém? Mas muitas das vezes o homem e a mulher não sabem, não entendem nada de administração financeira. Não sabe separar as contas essenciais, as contas básicas, as contas fixas, das que são, muitas vezes variáveis, não sabe nada. Não sabe como separar as porcentagens corretas para direcionar de acordo com o que ganha. Tem uma grande dificuldade de administrar as suas finanças. Mas tem outros que muitas das vezes não tem, já tem uma luz, já sabe mais ou menos como fazer. Mas qual é o problema? Não consegue manter a retidão. Não consegue manter o alvo. Começa muito bem, faz o seu planejamento financeiro. Aí, a desgraça da Shopee, do AliExpress, o demônio chamado Shein. É Shein o nome? Eu nem conheço esse troço. Rapaz, eu estava conversando com um amigo lá no trabalho essa semana. O capeta, ele é tão triste. Você sabia que o seu telefone, ele ouve tudo que você fala? Tem uma função no seu telefone do Google, que se você não bloquear, se você não tirar, ele registra tudo que você conversa, através do microfone do seu telefone. Eu estava conversando isso com eles um dia anterior. No dia seguinte, mostrei para o Harrison lá, para o Índio. Falei, Índio, olha só o que eu estava falando com você. Eu falei, o quê? Falei, o que eu estava perguntando você? Lá na empresa a gente tem uma maquininha da Bosch, sem fio, bateria, que a bicha é potente demais. Nós estamos botando drywall, eles furam a parede com ela, bota a broca, fura a parede. Eu estava, rapaz, essa bicha é boa demais, vou comprar isso aí lá para a igreja, isso aí vai ser uma maravilha para mim lá na igreja. E estava conversando com ele sobre isso. Aí eu estou indo para o trabalho, irmão, eu abri o YouTube para poder ver o devocional do pastor Jorge de manhã, que foi o primeiro anúncio que apareceu para mim. A máquina, a desgraça da máquina. Eu olhei, rapaz, dá para eu pegar, hein? Amém? Então, irmão, manda o capeta Google, Shein, Shopee. Irmão, se não está conseguindo, desinstala, querido. Organiza a tua vida financeira, mas mantenha a retidão, mantenha o alvo, mantenha o foco, porque senão, querido, não adianta você participar de campanha da corrente dos 318, você pode participar da corrente do corta-laço, a corrente da chave de ouro, a corrente de tudo, nada vai mudar a tua vida financeira. Por quê, irmão? Pode entrar 20 mil, sai 30? Qual é a administração que funciona desse jeito? Ok? Mas você pode, ganhando um salário mínimo, pagar as suas contas e ainda juntar dinheiro. Se você quiser, depois a gente conversa sobre isso. Amém? Se você tem administração, se você regula as suas finanças, você sabe como fazer, o diabo pode trazer o que ele quiser, mas nada tira você do alvo. Amém? Outra coisa que nós temos que aprender com as águias, para que nós possamos avançar em nível financeiro. Diga comigo, águia não é urubu. Sabe por quê? O urubu, ele tem uma característica. Ele anda, ele voa em círculo. O urubu, ele voa em círculo. Principalmente
quando ele sente cheiro de carniça. Deixa eu dizer algo para você. Toda vez que o diabo faz você tirar os olhos do alvo, ele vai fazer você voar em círculos. E principalmente, vai fazer você buscar carniça. Todo crente que perde o alvo, vai voltar ao vômito do pecado. Todo cristão que perde o alvo, todo cristão que perde a retidão, todo cristão que não entende que Deus quer que você voe em linha reta, sempre em frente, sempre para cima, você daqui a pouco vai começar a rodear carne podre. Você vai começar a rodear carne que não foi feita para você experimentar. Então, muitas das vezes, existe um padrão de estagnação na sua vida. Muitas vezes existe um padrão de comportamento que te leva a uma estagnação, ou seja, é o diabo te levando a voar em círculo o tempo todo. Meu Deus, passa ano e passa ano, eu tento isso, eu tento aquilo, eu vou para cá, eu vou para lá, eu tento uma religião, eu tento outra, eu tento um marido, eu tento outro, eu tento isso, eu tento aquilo, é um emprego, é outro, e nada muda. Por quê? Porque em vez de você voar como águia, você está voando como urubu. Então, nessa noite, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Vamos tocar, Samuel? Deus te trouxe aqui para restaurar os seus sonhos. Deus te trouxe a este lugar onde nós buscamos a sua presença, buscamos a sua face. Porque aqui é o lugar onde Ele vai restaurar tudo aquilo que o inimigo tentou te roubar. Não importa quanto tempo passou, não importa o que você enfrentou, o que você tem enfrentado, o que tem acontecido na tua vida, o que importa nesta noite, neste lugar, é que Ele quer mudar todos os padrões que o diabo colocou na tua vida, que tem feito você caminhar em círculo. Anos e anos se passam e nada muda. Anos e anos se passam e é o mesmo pecado que eu não consigo vencer. Anos e anos se passam e eu não consigo enfrentar e vencer isso que tem se instalado em minha vida. Nessa noite, através dessa palavra que você recebeu, da história de José, Ele está falando para você: eu tenho sonhos para a tua vida, eu coloquei sonhos em tua vida e eu quero que você voe alto como águia. Esse lugar é lugar, irmão, de restaurar sonhos. Esse é um lugar de novos começos. É um lugar de Deus trazer a você a alegria de viver. Deus não te deu uma vida para você sobreviver. Ele te trouxe uma vida para você viver. E a minha pergunta para você hoje é: você está vivendo ou está sobrevivendo? Você está vivendo ou está sobrevivendo? Feche seus olhos nessa hora. Melhor, vamos ficar de pé, mudar um pouco a posição. Hoje é uma noite de restauração. Hoje é uma noite de Deus mudar a tua visão. Deus te trouxe aqui para restaurar a sua identidade de filho. Você é filho de Deus, você não é bastardo. Você é filho de Deus. Deus te colocou nessa vida para você viver. Não para você viver como o mundo vive, como o ímpio vive. Ele trouxe você aqui para você reinar em vida. É o que Paulo diz na palavra. É o que Paulo diz em uma das suas cartas. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, esses reinarão. Reinarão em vida com Cristo. Deus quer que você viva uma vida que reine sobre o pecado.
Deus quer que você viva uma vida que reine sobre os vícios. Talvez o vício tenha levado o seu dinheiro. Talvez o vício tenha levado os seus recursos. Essa é uma noite de restauração financeira. Essa é uma noite que Deus quer tocar na tua vida financeira. Ah, mas pastor, a minha vida financeira está muito boa, está muito tranquila. A minha vida financeira não precisa de nada não. Então nessa noite Ele vai te dar ainda mais. Porque nessa noite há anjos do Senhor neste lugar, que foram enviados para tocar na tua vida financeira. Eles estão trazendo presentes dos céus. Eles estão trazendo presentes dos céus. Existem anjos guerreiros neste lugar. Existem anjos que estão aqui para te dar presentes dos céus. Mas Ele quer restaurar os seus sonhos. Ele quer restaurar os seus sonhos nessa noite.